Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender ou quer que eu desenhe? Então tá, eu vou desenhar e contar esta incrível história. Sem mais delongas, episódio de hoje, o Dernburg-Wagen, o primeiro automóvel de passeio 4x4. A tração nas quatro rodas nunca esteve tão popular do que neste século XXI, com a ascensão dos modelos SUV. Seja o sistema AWD, 4WD, tração integral ou 4x4 com e sem reduzida, não importa, nunca antes se viu tantos modelos de automóveis de passeio com tração nas quatro rodas do que hoje. O que era quase uma exclusividade de jipes e picapes, hoje é uma regra geral. Mas você sabia que o primeiro automóvel de passeio com tração nas quatro rodas foi criado para o serviço colonial na África e por uma empresa alemã? Veja o pano de fundo dessa história. Durante os séculos 18 e 19 ocorreu o que foi chamado de Partilha da África, em que as potências europeias dividiram o continente entre si, deixando apenas duas nações independentes, a Libéria e a Etiópia. Mas o Império Alemão chegou atrasado nesta festa, em que França, Portugal, Bélgica, Espanha e Inglaterra já tinham garantido um extenso domínio imperial. Em meados da década de 1880, empresários privados alemães começaram a comprar grandes extensões de terra na África e na Ásia. No início, o poderoso chanceler Otto von Bismarck era totalmente contrário à aquisição de colônias pelo Império. Como astuto diplomata, achava que rivalizar com as potências imperiais não iria ser vantajoso para o Império Alemão. Mas havia muita pressão sobre o Kaiser Guilherme II, pois na época se achava que os impérios só sobreviveriam com conquistas coloniais e que a migração de alemães para outros continentes seria economicamente muito proveitosa. Bismarck cedeu e em 1890 foi criado Reichskolonialamt, ou Escritório Colonial Imperial. No início do século XIX, o Império Alemão contava com territórios como o porto de Kiahtou, na China, as Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné, no Pacífico, o Togo, os Camarões, a África Oriental Alemã, atual Tanzânia, e o Sudoeste Africano Alemão, atual Namíbia. E esse último é o cenário do vídeo de hoje. Os primeiros administradores coloniais fundaram cidades modernas e bem equipadas, além de uma promissora indústria mineradora. Mas esses benefícios eram para cerca de 1% da população, ou seja, os colonos alemães. Em 1914, por volta de 25 mil alemães moravam nas colônias. Desses, pouco menos da metade vivia no Sudeste Africano Alemão. Os 13 milhões de nativos nas colônias germânicas se viram excluídos e logo surgiram revoltas, como a dos hereros e os namas, no Sudeste Africano Alemão. Durante a Batalha de Waterberg, em 1904, a maioria dos rebeldes hereros fugiu para o deserto, com as tropas alemãs bloqueando sistematicamente seu acesso à água. Estima-se que mais de 60 mil hereros morreram na ocasião, durante o comando do general Lothar von Trotha. Segundo fontes da época, Trotha teria dito certa vez: "Eu destruo as tribos insurgentes em rios de sangue e rios de dinheiro." Sim, dinheiro! Depois do fim da revolta, um escândalo de corrupção veio à tona. Curiosamente, mesmo sendo desprezado até pelos militares na época, Trotha ganhou reconhecimento póstumo. Nos anos 1930, o novo chanceler alemão, chamado Adolf Hitler, batizou uma das instalações da Universidade Helmut Schmidt das Forças Armadas Alemãs em Hamburgo de Trotha Haus, ou Casa de Trotha.
com direito a um imenso busto em sua homenagem. Uma linda lembrança de um genocida para outro genocida. Voltando a 1905, o Kaiser precisava de um novo administrador que não ficasse em um escritório em Berlim, mas que fosse às colônias para ver a real situação. E o escolhido foi o banqueiro e empresário judeu-alemão Bernhard Derburg. Ele assumiu o cargo em 1907, se tornando o sétimo e último administrador colonial do Império Alemão. Segundo Derburg, a colonização agora deve ser feita com os meios da preservação, ao invés dos meios da destruição. Ele demitiu autoridades coloniais poderosas responsáveis pelos massacres e iniciou grandes reformas. Foram estabelecidas instituições técnicas e científicas para lidar com as questões coloniais. Por exemplo, em 1906, o Prêmio Nobel de Medicina Robert Koch dirigiu uma longa expedição à África para investigar a transmissão da doença do sono. Na foto vêm-se espécimes microscópicas colhidas por ele na época. Entre 1907 e 1908, Bernhard Derburg fez viagens pelas colônias alemãs na África, a fim de garantir que suas reformas seriam executadas. Além disso, ele se reuniu com líderes tribais e colonos alemães para estabelecer melhores relações entre eles. Mas como Derburg conseguiria vencer as longas distâncias em um continente que quase não possuía estradas? Em 1907, o escritório colonial imperial encomendou à Daimler Motorengesellschaft, DMG, um veículo confiável que suportaria viagens longas em estradas irregulares sem reclamar e oferecendo o conforto de um carro de passeio. O resultado é o personagem do episódio de hoje, o Derburg-Wagen. O engenheiro Paul Daimler, filho do fundador da empresa, foi o principal responsável pelo design do novo veículo, que foi finalmente construído como o único protótipo na fábrica Berlin-Marienfelde, em 1907. Ele tinha uma distância entre eixo de 4 metros e uma largura de 1,42 metros. A distância do solo de 32 centímetros. Não era algo excepcionalmente alto para a época, já que todos os veículos costumavam ser usados em estradas desestruturadas pesadamente esburacadas. É por isso que todos os carros daquela época tinham um vão livre do solo bem alto. Com um comprimento de 4,90 metros e uma altura de bons 2,70 metros, incluindo a estrutura do teto, o majestoso veículo pesava 3,6 toneladas, quando totalmente equipado, com todos os itens especificados pelo escritório colonial. Como uma embreagem especialmente resistente, galões de água e gasolina de reserva, peças de reposição e ferramentas. Foi equipada com uma carroceria de carro de turismo, com 2 assentos no banco do motorista e 4 assentos na parte traseira. Grandes degraus foram fornecidos para superar a altura de entrada do veículo, de cerca de 1 metro. Estendendo-se quase até a frente e montado em 8 postes, um teto protegia os ocupantes e servia como porta-bagagem protegido por uma lona. Todos foram fixados debaixo do teto em ambos os lados. Eles poderiam ser abaixados para envolver o corpo e proteger os ocupantes do vento, do clima e da areia. O motor de 4 cilindros entregava uma potência muito respeitável para a época, de 35 cavalos, permitindo uma velocidade máxima de 40 km por hora em pista plana. No entanto, o fator mais importante era sua capacidade de escalada, de cerca de 25%. O veículo apresentava tração nas 4 rodas permanente. O motor entregava sua potência por meio de um sofisticado sistema mecânico,
que usava engrenagens cônicas, que transferiam a potência para as rodas. Devido aos impactos pesados esperados nas rodas e a areia fina no ar, não foi possível usar um sistema convencional de proteção para as engrenagens cônicas nas rodas. Em vez disso, a Daimler envolveu os componentes vulneráveis com uma manga cilíndrica robusta de metal. Mas como esta solução limitava o ângulo máximo de direção a apenas 23 graus, para compensar, as rodas traseiras também eram direcionais, ou seja, o eixo traseiro acompanhava a mudança de direção do eixo dianteiro. As rodas com raios de madeira eram comuns na época. No entanto, eles teriam deixado a areia entrar nos componentes de acionamento, tornando praticamente impossível para o veículo se soltar após afundar na areia. Assim foram usadas rodas de aço maciço, que eram calçadas com pneus pneumáticos, outra característica incomum, pois os pneus de borracha sólida ainda eram amplamente usados na época. O sistema de refrigeração foi configurado especificamente para o clima tropical. Com uma superfície de resfriamento maior, o circuito continha 140 litros de água no total. Além do radiador na extremidade dianteira, um segundo radiador foi montado logo atrás do motor. 2 cilindros de cobre nas laterais do motor forneciam água para o sistema de resfriamento. Entre março e abril de 1908, o veículo colonial foi submetido a um teste completo de 1.677 quilômetros na Alemanha. A rota incluiu trechos de off-road para testar a tração nas 4 rodas. O desempenho do primeiro Jeep da Mercedes impressionou os inspetores do Reich, e no ano seguinte o veículo foi enviado a Swakopmund, na África do Sudoeste, a bordo do navio Khedive. O secretário de Estado do escritório colonial alemão, Bernhard Derburg, tinha a tarefa de coordenar as melhores relações entre a Alemanha e as colônias. Como resultado de suas viagens, o veículo com tração nas 4 rodas foi apelidado de Derburg-Wagen, muitos anos depois. É claro que ele não viajava sozinho. Ele costumava ser acompanhado por um carro blindado de 7 lugares da Benz e 3 caminhões da Daimler. Um relatório de viagem daquela época descreveu que uma rota de 600 quilômetros pelo sudoeste africano-alemão foi feita em apenas 4 dias sem incidentes. É uma enorme economia de tempo, pois na mesma jornada um cavaleiro habilidoso leva 12 dias a cavalo. Segundo o mesmo oficial, quando o veículo carregava o secretário de Estado Derburg, também carregava um telefone de campo, que podia ser conectado a fios telegráficos em qualquer lugar ao longo da rota, tornando esse também um carro pioneiro no quesito conectividade. O motorista do carro, que também atuava como mecânico, foi enviado pela própria Daimler Motor & Gesellschaft, junto com o veículo, prática comum na época. Ele era Paul Ritter, e como o carro pertencia à polícia, ele foi designado policial. Após a partida de Derburg, Ritter permaneceu no país para cuidar do carro. Todos os detalhes conhecidos sobre o Derburg apontam para a habilidade de engenharia de Paul Daimler, que adaptou o design de um carro precisamente à aplicação pretendida. Cada característica foi pensada para que o veículo não fizesse concessões em relação ao seu objetivo principal, dirigir em terrenos difíceis. O que realmente não conseguia durar muito eram os pneus. Segundo relatórios da época, até 1910, o Derburg-Wagen consumiu 36 pneus e 27 câmeras de ar, devido ao peso excessivo e às condições extremas do local. Daí, em 1914, veio a Primeira Guerra Mundial,
e todas as colônias alemãs viraram campos de batalha. Não se sabe como o Derburg foi utilizado durante a guerra, mas após 1918, com o Tratado de Versalhes, a África do Sudoeste virou uma colônia britânica e os vestígios do lendário veículo desapareceram por completo. Após a Primeira Guerra Mundial, Derburg participou da fundação do Partido Democrata Alemão, tornou-se membro da Assembleia Nacional de Weimar. Foi também ministro das Finanças e vice-chanceler do Reich alemão. Como político, banqueiro e principalmente judeu, ele representava tudo que o Terceiro Reich mais odiava. Curiosamente, o carro projetado para Derburg serviu de base para o veículo mais amado de Hitler, o Mercedes-Benz tipo G4, um monstro de 8 cilindros e linha e tração 6x4. O legado do Derburg-Wagen é sentido até hoje na Mercedes, que produz uma gama de veículos que aliam o conforto de um sedã de luxo com a tração integral de um Jeep casca-grossa. Em homenagem ao pioneirismo de Paul Daimler, em 2007, no North American International Auto Show em Detroit, o modelo que apareceu nessas fotos foi apresentado ao público com os dizeres: 100 anos de tração nas 4 rodas em automóveis de passageiros. Bom, pessoal, este foi o caos de hoje. Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueçam, eu não pido likes, mas se quiser e apenas se quiser, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E assista os meus vídeos anteriores. Muito obrigado!